Bom dia, meus amores. Bom dia, terceiro ano. Como é que vocês foram aí de recesso? Tudo bem? Bom, hoje a gente vai continuar com o assunto que a gente vinha estudando de campo magnético, né? Nós vimos os conceitos de magnetismo, de formação do campo magnético. Nós estudamos os ímãs, como é que forma o campo magnético num ímã. Estudamos o campo magnético terrestre, né? Então hoje a gente vai continuar esse assunto. Até então a gente só viu a parte teórica de magnetismo, né? Hoje a gente vai partir para os cálculos, tá, gente? A gente fala que é gerado uma corrente elétrica ao passar por um fio condutor, gera um campo magnético. Beleza. Agora a gente não aprendeu a quantificar ainda esse campo magnético, tá? Então é isso que a gente vai fazer hoje. Hoje a gente vai aprender a calcular o módulo desses campos magnéticos que a gente viu estudando na teoria, tá? Então, são 3 etapas que a gente vai passar. Tá? A gente vai aprender a calcular o campo magnético no condutor retilíneo, em uma espira circular e em um solenoide. A gente vai com calma, um por vez, para não misturar as estações, tá legal? Hoje a gente vai aprender a calcular o campo magnético gerado em um condutor retilíneo, quando esse condutor é percorrido por uma corrente elétrica. Tá? A gente sabe que um condutor retilíneo, ao ser percorrido por uma corrente elétrica, gera um campo magnético ao redor desse fio. E esse campo magnético tem a forma de circunferências concêntricas pertencentes ao plano perpendicular ao fio. É o que está aí na figurinha para vocês. Tá? A gente tem um fio aí. Nesse fio, ó, a gente faz percorrer uma corrente elétrica aí, tá vendo a setinha? Né, da corrente elétrica aí percorrendo. E isso gera um campo magnético, que são circunferências, né, concêntricas, ou seja, de mesmo centro, né, em torno do fio retilíneo. Tá? Quanto maior a distância do fio, menor vai ser a intensidade do campo. E a gente vai determinar a intensidade desse campo elétrico pela letra B, tá? Então, para a gente vai calcular campo elétrico, a gente vai calcular o B, tá? O C já tem muita coisa, muitas grandezas, né, que usam C. Então, a gente vai usar o B para o campo magnético, tá legal? Então, o campo magnético a gente vai chamar de B. E a gente vai medir a intensidade do campo magnético em Tesla, tá? Em T maiúsculo. A corrente elétrica a gente conhece, a gente já estudou bastante ela, e a gente sabe que a gente mede corrente elétrica em amperes, né? E do que vai depender a intensidade do meu campo magnético? A gente vai ver já aí no próximo slide, tá legal? Mas então, o vetor campo magnético B, a gente determina com ele medindo ele em Tesla. Ele depende da corrente elétrica e medida em amperes. E depende também, gente, da distância do ponto que eu quero saber o campo até o condutor retilíneo. Tá? A distância eu vou chamar de R. E a gente vai medir essa distância sempre em metros, tá legal? Mas antes da gente falar do módulo, eu quero falar com vocês do sentido e da direção desse campo magnético. Por quê? Porque o campo magnético é uma grandeza vetorial. Então, além do módulo, que é o valor dele, que a gente vai calcular no próximo slide, a gente vai precisar também de direção e de sentido. Tá? Então, tem uma regrinha que eu vou explicar para vocês para a gente determinar o sentido do campo magnético. Tá? Então, o que você vai fazer?
Você vai pegar o fio, tá vendo aí? Vai pegar a sua mão direita, tá? Só serve a mão direita. E vai apontar o seu dedão para a direção da corrente elétrica, tá legal? Se o I tá para cima, o seu dedão tá para cima. Se o I tá para baixo, seu dedão tá para baixo. E assim vai, tá? Então a gente vai determinar a corrente assim. Pega a sua mão nessa posição, ó. Mão direita nessa posição, tá? Então o que a gente vai fazer? O dedão sempre apontado para a direção do I. Os outros 4 dedos apontados para o ponto P, aonde eu quero determinar o valor da corrente. Tá legal? Então, ó, nesse sentido, tá? Já eu vou mostrar para vocês melhor como isso funciona. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte. Se o campo estiver para cima, seta para cima. Se o campo der para baixo, seta para baixo. Se der para a direita, seta para a direita. Se der para a esquerda, seta para a esquerda. Mas e se o campo estiver entrando no plano do papel ou no plano do computador? Como é que a gente faz o plano entrando? Como é que a gente simboliza um plano saindo? Tá? Quando o vetor estiver entrando, a gente vai simbolizar, olha aí, com uma bolinha e um X. Se o vetor estiver saindo do plano, é uma bolinha com um pontinho. Então, a intenção disso é representar uma seta mesmo. A pontinha da seta saindo do plano ou o bumbum da seta entrando no plano. Tá legal? Então, guarda aí essas informações, que já eu vou pegar uma figura e para demonstrar para vocês como é que a gente vai determinar o sentido do campo, tá legal?